Será que você conhece todas as formas de usar o that no inglês? Será que é só para objeto? Será que é somente para coisas que nós vemos ou a gente também pode usar para assuntos abstratos? E aí, será que eu posso tirar o that nesse caso? Ele fica, ele sai? O que eu faço? Bom, a palavra that é muito mais do que isso e hoje eu vou te mostrar 4 aplicações diferentes. Porque essa é uma palavra coringa que tá em todo lugar e ela pode confundir, então vamos nessa! Hello everyone and welcome! Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Camille Vilela, eu sou professora de inglês e criadora do método Fluência 30x9. Então vamos lá conhecer 4 aplicações diferentes da palavra that em inglês. Sendo que a primeira delas vai ser o que a maioria das pessoas já ouviu falar antes, que é o that, que está associado a um objeto, a alguma coisa no singular que está longe de você, né? A tradução seria como aquele, aquela. So, for example, that plant, aquela planta. Or that book, aquele livro. Or that pot, aquele pote, aquele vaso. Eu nem vou dar outros exemplos porque já tem uma aula completa onde eu explico this, that, these and those. Então, se você tem dificuldade em usar essas 4 palavras, vem aqui ou no link da descrição, ok? Mas sempre nessa ideia de ser um objeto, alguma coisa no singular, somente um, em certa distância. Agora, o segundo uso é para quando a gente está falando de alguma coisa mais abstrata. Não é mais um objeto, não é algo que a gente possa ver, enxergar. Muito pelo contrário. E normalmente o that, nesses casos, está dentro de uma expressão. Por exemplo, that's not your problem. That's not your problem. Esse não é um problema seu, o mais famoso vai cuidar da sua vida. Mas a gente tem um that aqui, né? That's not your problem. Esse aqui não é um problema seu, ou isso não é da sua conta, certo? Mas isso não quer literalmente dizer aquele, lembra? Então isso não é da sua conta. Esse não é um problema seu. That's not your business, that's not your problem, so bye. Então nesses casos aqui não é algo físico, é abstrato. Então não tem problema nenhum usar that. Outro exemplo seria that's so cool. That's so cool. Isso é muito legal, isso é muito maneiro. That's so cool. Ou that's a good idea. That's a good idea. Essa é uma ótima ideia. Agora, a terceira aplicação do that, que talvez você ainda não conheça, é que o that, ele é um intensifier. Ele tá ali pra colocar gasolina na frase, pra dar mais intensidade, pra intensificar o que você tá falando. Por exemplo, eu poderia falar today is not cold, or it's not cold today, né? It's not cold today, today is not cold. Mas, por exemplo, se eu fosse falar, hoje não tá tão frio. Esse tão é o that. Today is not that cold. Today is not that cold. Não tá tão frio assim. Ou, por exemplo, I don't work out that much. I don't work out that much. Eu nem malho tanto assim, tanto assim. Mais uma vez, essa frase poderia existir sem o that aí, mas ela não teria a mesma potência. She doesn't know me that much. She doesn't know me that much. Ela não me conhece tanto assim. O que ela tá falando? What is she saying? She doesn't know me that much. O que ela tá falando? Ela nem me conhece direito? He doesn't talk that much. No. He doesn't talk that much. Não, ele não fala muito não. Ele é um menino quietinho. He doesn't talk that much. Então, só mais uma vez, se você tirar esse that, tudo bem, a frase vai continuar tendo sentido, mas ela perde potência, tá? Aqui, nesse quarto item, o that significa que, ou seja, nós estamos unindo 2 frases diferentes. É para isso que a gente usa o que no português e é para isso que a gente vai usar o that no inglês também. Então é muito importante que você tenha isso na sua cabeça. Nós vamos unir 2 frases e o that vai estar no meio. Então vamos conferir alguns exemplos. This is the book that I told you about. This is the book that I told you about. Esse é o livro que eu falei pra você, que eu comentei com você. Nesse caso, a gente tem 2 frases independentes. O que isso significa? Que eu tenho uma pessoa e uma ação, um sujeito e um verbo, ok? This is the book. Esse é o livro that I told you about. I told you about. Como eu tenho um sujeito e como eu tenho um verbo dos 2 lados, nesse caso aqui, eu posso tirar o that, que não tem problema nenhum. Agora, olha só esse exemplo. This is the teacher that gave me a bad score on my final test. This is the teacher that gave me a bad score on my final test. Ou seja,
este é o professor que me deu uma nota baixa na minha prova final, né, no teste final. Se a gente pegar o that e separar as duas frases, eu tenho uma pessoa e uma ação de cada lado? Analisa aí. Eu tenho um sujeito e uma ação de cada lado? Não, eu não tenho um sujeito na segunda frase. Eu já começo com um verbo. Isso significa que elas estão totalmente conectadas e eu não posso tirar o that nesse caso, porque se eu tirar o that, ela fica sem sentido. Então, uma dica para você saber se você pode ou não tirar o that das frases é ver se tem algum pronome logo na sequência ou um nome próprio. Exemplo: My friends love eating the meals that I cook for them. My friends love eating the meals that I prepare for them, that I cook for them. Ou seja, os meus amigos adoram, amam as refeições, as comidas que eu preparo para eles, que eu cozinho para eles. A gente tem um sujeito e uma ação de cada lado? Temos. My friends love, I cook. Então, nesse caso, eu posso tirar o that. Porque olha aí, depois do that a gente tem o quê? Um pronome, certo? Próximo exemplo. The problem that the company is facing is simply huge. The problem that the company is facing is simply huge. Então, o problema que a empresa está lidando, está encarando é simplesmente enorme. E aí, a gente tem um pronome e uma ação de cada lado? Não. Na primeira frase a gente não tem nenhum verbo. É simplesmente the problem. Então, o problema que a empresa está encarando. Então, nesse caso, a gente não pode tirar o that. Alright? E é claro que temos algumas situações que o that pode ser substituído por outro pronome, como o who, o which e o when. Igual o primeiro exemplo que nós tivemos. This is the book that I told you about. Esse that a gente poderia substituir por which, porque nós estamos falando sobre um objeto. Então, o which nós poderemos substituir pelo that quando a gente está falando de um livro, de um filme ou até mesmo de uma situação. Which. Outro exemplo. This is the place that I studied when I was younger. This is the place that I studied when I was younger. Então, a gente tem sujeito, tem verbo dos dois lados e aqui a gente está conectando, né? Esse é o lugar onde, esse é o lugar que. E outra questão aqui, a gente tem o sujeito e temos o verbo nas duas frases, então eu posso tirar o that, ao invés de that, colocar o where, ou se eu quiser eu posso tirar tudo de uma vez e não colocar nada aí no meio. That's my friend that I want to introduce to you. That's my friend that I want to introduce to you. Aquele é meu amigo, aquela é minha amiga que eu quero te apresentar. Que eu quero te apresentar. Nesse caso, a gente tá falando de uma pessoa. Essa é a pessoa que eu irei te apresentar, certo? Então, nesse caso, ao invés de that, eu posso usar o who. Who, porque é uma pessoa. Mas, mais uma vez, eu posso tirar o that, não preciso adicionar nada aqui no meio. That's my friend I want to introduce to you. Maravilha? E tem mais uma coisa que eu gostaria de pontuar. Acaba que nós usamos muito o that, mais como um vício de linguagem, e ele acaba aparecendo muito mais frequentemente na fala do que na escrita. Então, observe isso. E saiba que não usar o that acaba sendo muito mais natural e mais fácil, mais comum para os nativos. Essa é uma questão importante de notar porque isso acaba acelerando as informações. Então, às vezes, se você tem um that ali no meio, você ainda tem um pouco mais de tempo para pensar. Quando não tem, não tem tempo para pensar. Então, comece a observar como as pessoas falam. E, mais uma vez, a parte falada do idioma é diferente da parte escrita. E eu só dei alguns exemplos em relação à substituição que a gente pode fazer entre o that e o who, o which e o where. Caso vocês queiram uma aula só sobre isso, deixe seu comentário aqui embaixo, ok? Porque daí a gente vai ter mais tempo para trabalhar os exemplos e tudo mais. A aula de hoje, o objetivo era sobre o that, alright? Então vamos fazer um pequeno review aqui. O primeiro uso de that é para falar sobre o posicionamento, a distância de algo para você, sendo um objeto, no singular, longe. Eu tenho uma aula sobre isso aqui na descrição para vocês. O segundo caso é quando o that faz parte de expressões ou frases, quando ele é abstrato e não literalmente algum objeto que a gente vê e aponta. O uso número 3 é o that como um intensifier, ele tá ali para potencializar e colocar gasolina na frase, sendo que a frase poderia ser usada sem ele, mas ele dá um saborzinho a mais, intensifica um pouquinho. E o número 4 é o that como que nas frases, para unir duas frases diferentes. Inclusive, por isso que ele é chamado de pronome relativo, porque ele relaciona, ele junta, ele unifica duas frases para que elas possam se complementar e fazer sentido. Sendo que nós vimos que quando nós temos uma pessoa, né, um sujeito e uma ação de cada lado, eu não preciso usar o that na frase. E aí, você já conhecia todas essas aplicações da palavra that? Qual que foi nova para você? E caso você esteja se perguntando em relação à pronúncia do that, justamente por conta do TH, também tem
tem aula disponível pra vocês aqui no canal. Maravilha, guys! Bom, muito obrigada por acompanhar esse vídeo até o final. Se você ficou até aqui, tenha certeza que você está inscrito no canal. E faz o seguinte, compartilhe essa aula aqui com pelo menos mais 2 pessoas, porque isso é muito importante pro canal poder crescer e alcançar mais pessoas que querem alcançar a fluência também. Maravilha? Então não guarda isso só pra você não. Compartilhe com os outros, deixe o seu joinha, ative o sino de notificações, porque você sempre vai receber todas as novidades aqui do canal, sendo uma aula, uma dica, um vlog ou até mesmo alguma aula ao vivo. Maravilha? Deixe seu comentário e se você tiver alguma sugestão ou até mesmo alguma dúvida que você gostaria que eu respondesse, deixa aqui nos comentários, porque eu sempre leio e eu uso o comentário de vocês como base para criar conteúdo aqui pro canal. É para você que eu crio essas aulas. Então, comente aí. Alright? So, thank you so much for being here with me. It was a pleasure to teach you one more word with so many different applications, and I hope to see you next time. Bye! Será que você conhece todas as formas de usar o that no inglês? That?